Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Ó, sejam super bem-vindos a mais este episódio do nosso Mundorocast, o episódio de número 18, né? É uma alegria sempre muito grande estar aqui com vocês nesse dia 26 de agosto. Você sabe que hoje, dia 26 de agosto, é o dia de aniversário de meu pai, meu velho pai, velho Miguel, que já nos deixou há muito tempo atrás, há quase 10 anos atrás, mas que foi uma pessoa super marcante na minha trajetória, na minha vida, e é a ele que eu dedico o episódio de hoje, tá? Porque nós vamos ter uma conversa com 2 super especialistas, 2 pessoas maravilhosas que são militantes da causa, indígena em geral, da literatura em particular, no caso de um, no caso de um outro convidado, uma pessoa totalmente devotada à questão da organização política do estado de São Paulo e que tem feito um trabalho maravilhoso. Ele que já esteve aqui com a gente no Mundorocast em abril. E nós o convidamos novamente para fazer esse último episódio deste mês do agosto indígena. Esse mês, durante esse mês todo, nesses 4 finais de semana, essas 4 semanas, nós fizemos 4 episódios, voltados para o tema do agosto indígena, que é esse momento novo, digamos, na história do Brasil, né, em que a gente sequestrou, por assim dizer, o mês de agosto para também ele virar um mês importante, um mês, de lembrar as nossas lutas, as nossas conquistas, é aquilo tudo que nos reforça, né, que nos dá ânimo para a gente continuar nessa nossa batalha de sobrevivência que não é fácil, porque ela já dura simplesmente 525 anos. Então nós já temos o couro grosso, como se diz, sabendo muito bem quando a gente está levando uma paulada nas costas e, por outro lado, também sempre dispostos a dançar, cantar, pintar nossos corpos, celebrar, cantar nossas vitórias e, às vezes, chorar também as nossas derrotas, porque elas acontecem o tempo inteiro, afinal, nós somos sobreviventes, não é, de um massacre que vem se reproduzindo no Brasil há 525 anos. Portanto, nosso couro grosso já está acostumado à dor, mas a gente não desiste nunca, porque, afinal de contas, nós somos a alma desse Brasil, né, e como alguém já disse, o brasileiro não desiste nunca, né, o filho dessa pátria não foge à luta. E nós estamos falando dos povos originários, principalmente, mas falamos de todo brasileiro que se sente parte desse território, mais do que brasileiro, Brasil, né, Brasil, um pau-brasil, uma árvore fincada no coração da terra, que cresce com robustez, cresce com dignidade, né, e cresce com esse pertencimento tão necessário e a gente não deixar perder, porque é isso que gera em nós a autoestima e, portanto, vai nos transformando em guerreiros, né, em sobreviventes. E isso tudo faz parte daquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita. Portanto, sejam muito bem-vindos a este episódio do nosso Mundorocast, o último deste mês de agosto. Em setembro a gente entra numa uma outra série, né, voltando ao nosso Camará, que é uma conversa que a gente tem, um podcast que a gente tem voltado para as questões políticas, questões sociais, questões de participação cidadã aqui no nosso município de Lorena. A gente faz isso porque a gente acredita muito na necessidade que a gente tem de educar as pessoas a respeito da sua participação cidadã, através da vida política, da participação política, e a gente tem, no caso do Mundurocast, a certeza que nós aqui estamos contribuindo para o letramento étnico das pessoas, né, para que as pessoas comecem a perceber o seu pertencimento a esse mundo chamado Brasil, a partir dessa identidade ancestral que todo brasileiro carrega dentro de si, quer queira ou não, quer goste ou não, quer aceite ou não.
Então, é sobre isso que nós vamos conversar. O tema da nossa conversa de hoje é sobre livros, sobre floresta, né? É como a gente tem percebido a COP30 que está se aproximando, como é que a gente tem percebido as políticas públicas para os povos indígenas no estado de São Paulo e no Brasil, e como é que isso fortalece as nossas lutas. Então, eu já vou convidar aqui, primeiramente, o Cristiano, para estar na nossa tela, e depois também o nosso outro convidado, o Jaime Diácara, ou Diácara Dessano, que veio lá do Amazonas, lá de Manaus, um grande pajé, um grande sabedor, né, e o Cristiano aqui do estado de São Paulo, né, que é coordenador das políticas públicas para os povos indígenas do estado de São Paulo. Então, Cristiano, seja super bem-vindo, sei que já esteve aqui conosco no nosso Mundurucast em abril, e fizemos uma conversa muito bonita e achei muito importante convidá-lo, né, alguém aqui do estado de São Paulo, no seu caso, para a gente falar um pouco mais sobre as políticas públicas, né, que a sua coordenadoria está procurando efetivar, né, dentro do governo do estado, e a gente quer saber como é que está o estado da arte. Mas para lembrar os nossos amigos que nos vão nos assistir imediatamente, ou que vão nos assistir depois, seria muito bom que você se apresentasse novamente, para que todo mundo saiba com quem eles estão conversando. Vamos lá. Cris, a palavra é sua. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, meu amigo Daniel Mundurucum. Sempre é uma grande satisfação estar aí batendo esse papo com você. A gente que tem os ideais, né? Assim, bem parecido, né? Quando se fala em povos indígenas, eu sou indígena também, sou da etnia Tupi-Guarani, resido até hoje no território indígena, aqui na aldeia Renascer do Ituguaçu, que fica localizada em Ubatuba. Sou professor, lecionei durante 18 anos e hoje estou como coordenador de política para os povos indígenas da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, né? Uma recém-coordenadoria criada exatamente para isso, Daniel, para fomentar e articular política para os povos indígenas do nosso estado. E, e aproveitando, né, esse mês tão importante, mês do agosto indígena, aproveito aqui já para convidar a todos. Nós estamos com um evento no dia 29 de agosto, na cidade de Peruíbe, uma parceria entre Secretaria de Justiça e Cidadania e Prefeitura Municipal de Peruíbe, onde a gente vai levar as comunidades da região de Peruíbe para exposição de artesanato, roda de conversa. Vamos lançar também literatura através do pajé Pitotó. Então, assim, todos estão convidados para esse dia. O evento será no dia 29 de agosto, das 14 horas às 22 horas, na sexta-feira. E, como eu disse, Daniel, é uma satisfação poder falar o que nós estamos construindo no Estado de São Paulo, que nós estamos avançando em política para os territórios indígenas. A prioridade nossa é o investimento na educação, então a gente está tendo um grande apoio, né, do governo de estado nas construções de escolas, na formação de professores também. Estamos com um grupo bastante grande se formando agora na Unifesp, né, um apoio do governo federal junto com o governo do estado. Então é isso que a gente pretende, né, fomentar para os territórios indígenas que há muito tempo foram esquecidos, né, de políticas públicas para essa população que, como você bem disse, há 525 anos aí vem lutando, resistindo e passando por toda essa dificuldade, mas acredito que com a formação dos nossos jovens indígenas, com a formação das lideranças, a gente vai conseguir avançar muito mais e poder levar dignidade para essa população que sempre foi tão sofrida. E agradeço, Daniel, e estou aí à disposição para você e para todos. Bacana, Cris, bacana. É super importante que as pessoas saibam, as pessoas que nos assistem de muitos lugares do Brasil e também até do exterior, é importante que elas saibam que nós estamos falando aqui do estado de São Paulo,
que é o estado mais desenvolvido do nosso país e que tem uma tradição, assim, uma tradição não muito positiva, né, com relação ao trato dos povos indígenas. Aqui se perseguiu muitos essas populações que habitavam essa região, aqui no sudeste como um todo, né, foi muito foram muito perseguidos, não é, e para que São Paulo crescesse, foi preciso expulsar, né, detonar mesmo, destruir, perseguir, expulsar, muita das populações originárias dessa região. Durante muito tempo, mesmo depois da abertura democrática de 1988, com a nova Constituição, ainda assim, políticas públicas para os povos indígenas no estado de São Paulo, elas foram muito, eh, muito fracas, digamos, né. Embora já se tenha uma formação universitária, porque a Constituição obrigou, né, o Estado brasileiro a oferecer, formação superior aos povos indígenas, por conta da educação diferenciada e tudo mais. Ainda assim, as políticas, de um modo geral, para a população indígena, muitas vezes eram apenas mantidas dentro desse contexto às vezes, da formação superior, e não tinha outro tipo de assistência, né, como assistência econômica, como, né, projetos que desenvolvessem a economia, que desenvolvesse turismo, turismo ecológico, turismo de base, né, nas tradições e tudo mais. E isso parece que nos últimos 2 anos, pelo menos, que você, faz parte do governo, né, do atual governador, isso parece, mudado um pouquinho a orientação, né, do tipo de política. E gostaria que você comentasse, portanto, como é que tem sido esse diálogo com o governador, que é considerado um governador de centro-direita ou de extrema-direita, às vezes por alguns e por outros, pela formação militar, inclusive. Mas como é que tem sido o diálogo, né, para se conquistar direitos de um governador que tem esse viés, digamos, mais à direita? É muito importante, quando a gente tem essa possibilidade, Daniel, de poder, falar, né, do trabalho que a gente vem fazendo e o que a gente vem construindo no estado de São Paulo, né, exatamente por isso, né. Eu penso, eu sou muito, a gente tem uma militância, né, do lado A, outro do lado B, mas eu acho que quando a gente leva nossos ideais e a gente consegue ter um diálogo, eu acho que as coisas começam a fluir. Eu acho que a gente não pode, achar que um lado é mais certo do que o outro. Eu acho que tem vários pontos positivos, vamos dizer, da esquerda, tem vários pontos positivos da direita, e eu acho que quando você consegue conciliar essas duas questões, a gente consegue avançar. A gente consegue avançar num objetivo de levar melhorias para as comunidades, porque por muito tempo, a gente vem construindo dentro dos movimentos indígenas, vem adquirindo espaços, mas os territórios mesmos, eles acabam sendo, falando do estado de São Paulo, eles acabam sendo esquecidos por muitos anos, né? Para você ter uma ideia, a gente tem o sistema de saúde indígena, né, que é a CESAI, e que vem já atuando há bastante tempo dentro dos territórios indígenas, e a gente não vê avanços, né, na área do saneamento básico, na área de um tratamento de água, a, a própria questão fundiária dos territórios também, a gente vê uma certa insegurança. E hoje, dentro do Estado de São Paulo, com a criação dessa coordenadoria de política para os povos indígenas, a gente conseguiu sensibilizar, né, a, a, as instituições, como a Secretaria de Educação, como a FDE, né, como a Segurança Pública também, porque eu acho que, assim, quando a gente tem a abertura do diálogo, a gente consegue mostrar realmente o que as comunidades indígenas elas necessitam. Eu acho que isso foi um grande avanço que nós tivemos no nosso estado,
porque a gente teve essa escuta, né? A gente teve essa escuta e não adianta também, Daniel, só ouvir, né? Eu acho que para você resolver situações não só de questão indígena, mas de toda a realidade que o nosso país enfrenta, você tem que ter um investimento, você tem que colocar dinheiro ali para que aquilo ali funcione, né? Por muito tempo a gente ouve vários discursos muito bonitos, né, muito belo para as comunidades indígenas, mas na efetividade mesmo e na prática acaba não acontecendo o que vem sendo narrado para as comunidades indígenas. E assim, não é que a gente está conseguindo avançar 100% aí nas ações, mas a gente está tendo um bom avanço nas questões de fomentar a educação para as comunidades indígenas do estado de São Paulo, né? Agora, no dia 9 nós vamos assinar a liberação do recurso, né, para 418 moradias do CDHU para os territórios indígenas no estado de São Paulo, né? Criamos os Guardiões da Floresta, né, um investimento de 2 milhões e 400, onde o Estado ele reconhece o povo indígena como os verdadeiros guardiões. Então, são políticas que está sendo amarrado aos poucos, né? Mas é uma política que está tendo investimento. Um investimento, né? Nós temos o Conselho também, o Conselho aqui Estadual dos Povos Indígenas, que traz como pauta essas políticas, não é uma coisa que vem da cabeça do coordenador Cristiano, é uma coisa que as comunidades do Estado de São Paulo vêm necessitando e pedindo por muito tempo, porque por muito tempo, eu que, né, vou fazer 41 anos e sempre participei do movimento indígena, a luta do povo indígena foi para do Estado de São Paulo foi para ter um mínimo de dignidade, Daniel, um mínimo de dignidade. Nós temos a nossa língua materna preservada, a gente tem o nosso costume, a gente tem o nosso artesanato, mas também a população indígena da nossa região, ela quer ter o direito a entrar numa universidade, ela quer ter direito de uma escola pública com professores de qualidade, ela quer ter direito a uma saúde de qualidade dentro do seu território, uma água tratada dentro do seu território. E por muito tempo a gente não vê isso. A gente vê muitos discursos, muito investimento, né, na própria CESAI, mas com práticas e trabalhos que acabam gastando esse recurso público e acaba indo para o ralo, porque a gente não vê uma construção, vamos dizer assim, uma construção que durável nos territórios indígenas e que tragam, né, benefícios à saúde do povo indígena. Pra você ter uma ideia, a grande surto, né, de doença dentro do território indígena é devido à água dos territórios. Querendo ou não, a nossa comunidade, a nossa aldeia do estado de São Paulo, ela está cercada pelo contexto urbano, então as cachoeiras já têm uma contaminação, e não só pelo não indígena, mas você sabe que as cachoeiras elas recebem ali fezes de animais, até mesmo de caçadores. Então, você tratar isso como uma coisa normal para o indígena, eu não acho digno de que nossas crianças ainda tenham que beber dessa água contaminada. E a CESAI ela tem um investimento que só ataca a doença, né? Ela não tem um investimento de prevenção, de ter um módulo sanitário correto dentro do território, de ter uma água tratada. Então a gente acaba gastando todo o recurso atacando a doença, não fazendo um sistema de prevenção. E é isso que a gente está construindo aqui no estado de São Paulo. A gente está numa conversa com a própria Sabesp de criar um programa específico para as comunidades indígenas, de ter uma água de qualidade dentro dos territórios indígenas, mas isso a gente vai construindo com escuta, viu, Daniel? Então, assim, falando do governador Tarcísio de Freitas, né, assim que ele me convidou para assumir esse posto, junto com o secretário Fábio Prieto, em nenhum momento ele falou: Cristiano, olha, você está limitado a isso. Não. Ele me disse: Cristiano, o que o seu povo quiser, você vai brigar pelo orçamento do Estado de São Paulo. Você vai brigar pelo orçamento do Estado de São Paulo. Se está precisando de escola nas aldeias, vamos desenvolver o projeto e você vai brigar pelo orçamento. E é isso que a gente está fazendo. Então a gente não deu nenhum limite para que do trabalho que eu estou fazendo. Ele não falou que você só vai até aqui, não. Eu tenho toda a liberdade dentro do Estado, né? Tenho essa posição como coordenador na Secretaria de Justiça e Cidadania. Tenho o secretário Fábio Prieto, que vem também apoiando muito nessa causa. Para você ter uma ideia, Daniel, a maioria das escolas que nós estamos construindo no estado de São Paulo são em territórios não demarcados.
O programa Guardiões da Floresta, que estamos com 14 territórios, são em territórios, praticamente 80% são em territórios não demarcados. Então não tem essa conversa de que, olha, o Estado de São Paulo é contra a demarcação de terra indígena. Não. Nós estamos construindo políticas dentro de territórios não demarcados. Eu acho que você acompanhou, né, a demarcação do território de Jaraguá. Há vários governos atrás sempre foram contra a demarcação do território do Jaraguá. Né? E nesse governo a gente conseguiu a parceria da demarcação do território Jaraguá. Então, hoje, o território do Jaraguá, do Pico do Jaraguá, é um território compartilhado com a Fundação Florestal, né, que cuida ali da questão, que tem uma parte que é do Parque Estadual. Então, ela ali, o território hoje de Jaraguá é um território guarani, é um território que está em processo de demarcação e foi viabilizado através do governo do Estado, através da secretária Natália Rezende, né, que viabilizou toda essa parceria junto com a Fundação Florestal, FUNAI e os próprios indígenas. Então, assim, a gente é a favor, sim, das demarcações fundiárias, a gente está trabalhando para desenvolver política e levar dignidade para a população indígena do estado de São Paulo. E aí uma coisa que temos que deixar bem claro, Daniel, que as políticas que são construídas para os povos indígenas, elas são construídas, vamos dizer, coloca todos os indígenas ali no mesmo contexto e desenvolve essas políticas generalizadas, né? Mas no estado de São Paulo e também em outros estados também, como Paraná, né, Santa Catarina, que já tem um contato muito frequente com o não indígena, ele precisa ter uma dignidade, ele precisa ter ali investimento para desenvolver a sua renda dentro do seu território, né? Investimento na educação, investimento na habitação, porque senão a gente começa a perder os nossos jovens dos territórios. A gente está tendo um grande avanço de famílias saindo do território porque está buscando uma melhoria de vida fora do território. Por quê? Porque os territórios indígenas não conseguem fomentar emprego, não conseguem fomentar políticas de sustentabilidade dentro do seu território. Então é isso que a gente está percebendo. É claro que no norte do nosso país as populações indígenas sim, elas são mais restritas, né? Devido também não ter um acesso fácil como a gente tem aqui. Então, para você chegar numa aldeia lá na Amazonas é 5 horas, 5 dias de barco, né? Acho que você conhece melhor do que eu. Então, assim, a realidade nossa aqui é totalmente diferente da de lá. E o que os indígenas daqui procuram é isso, é oportunidade, oportunidade, e a gente está tentando levar aí o mínimo de oportunidade para a população indígena do estado de São Paulo. Que bonito, Cris. Eu acho que as suas palavras elas ecoam muito bem quando a gente pensa justamente na necessidade de a gente adequar, atualizar as nossas culturas com o momento que a gente vive. Eu sempre defendo, né, que nós indígenas somos povos do presente. Nem somos do passado, nem muito menos somos do futuro. Somos do presente, somos do hoje. Até para dizer para as pessoas, lembrar as pessoas que ter acesso à tecnologia, ter acesso aos bens que a contemporaneidade possui, não diminui em nada o nosso pertencimento a um povo ancestral. Porque não se trata de ter bens, né, simplesmente, se trata de como a gente usa os bens dos quais a gente tem acesso, né, se a gente se torna escravos dele ou se a gente os usa para a gente ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, né. Então, neste caso, todas as políticas públicas e é importante a gente frisar o fato de que políticas públicas são essenciais para a gente garantir os direitos, né, o direito a uma vida digna, eh, pensar toda essa essa participação, para não usar o termo integração, que é um termo muito pesado para o que eu quero dizer, mas a participação dos povos indígenas na sociedade brasileira, ela tem que ser qualificada cada vez mais, não é? Hoje, ir para a universidade, né, não apenas um direito, mas uma necessidade vital para que a gente entenda o mundo que a gente vive, né, e viva bem nesse mundo que a gente vive. Eu sempre costumo dizer, assim, que São Paulo é um estado
um estado grande, um estado gigante, né, que muito desenvolvido, com uma linha, né, de progresso bastante consistente. E nós, indígenas, não somos povos do passado, muito menos somos povos do futuro. Somos povos do presente. Portanto, temos que estar conectados com essa nossa contemporaneidade. Nós não podemos negar isso. Até para lembrar as pessoas que nós temos sim condições de aprender a viver nesse mundo cheio do crescimento, cheio do desenvolvimento, cheio das tecnologias, porque nós podemos dominar essas tecnologias também para elas serem úteis para aquilo que nós acreditamos ser bom para nós. Nós somos seres da natureza e, como tal, nós precisamos saber atualizar a nossa cultura para os dias que nós estamos vivendo, até para sermos os guardiões de fato da natureza, porque só assim é que a gente vai manter parte considerável da nossa cultura ancestral viva. E é importante esse trabalho que você, Cris, faz aqui no nosso estado, justamente porque eu costumo sempre dizer, né, que eu morando aqui em Lorena, Lorena é minha aldeia, e certamente São Paulo é a nossa aldeia, né? Porque é aqui que a gente vive. Eu sou paraense, é verdade, vim do Pará, estou aqui há mais de 30 anos, mais de 35 anos. Portanto, eu sou muito mais, eu costumo brincar, sabe, Cris, que eu sou um paraense, não, eu sou um paulista nascido no Pará, né, porque na verdade, hoje eu vivi muito mais tempo da minha vida em São Paulo do que no estado do Pará. Então eu tenho essa dupla nacionalidade, digamos assim, né, e eu me sinto efetivamente dentro da minha aldeia, aqui em Lorena e aqui no estado de São Paulo. Então eu queria que você comentasse, até para a gente chamar o Diácara para participar dessa nossa conversa, você fizesse seu comentário a respeito dessa minha colocação, e aí a gente já chama o Jaime Diácara aqui para nossa tela também. Eu acho que você tem toda a razão, Daniel, quando você fala o povo indígena é um povo que tem curiosidade, né, pela tecnologia, é um povo que, nas suas tradições culturais, né, e também no seu saber tradicional, é um povo que sempre desenvolveu uma tecnologia, né, na questão do medicamento, na questão dos seus próprios artesanatos, nos seus objetos, e isso vai se modernizando, né? Mas só que, como eu dei o exemplo, né, nós vivemos no maior estado, né, assim, da grande riqueza do estado de São Paulo, um estado que a todo momento está crescendo, e as comunidades indígenas não podem mercê, né, ficando para trás desse desenvolvimento. É claro que respeitando as nossas tradições, a nossa cultura, né, o nosso idioma, mas a aldeia em si ela se interessa por essas tecnologias. E isso vem trazendo um ponto positivo para os territórios, né? Hoje nós temos as escolas estaduais com seus computadores, com suas internet, cada vez mais a gente procurando melhorar esse acesso à internet. E eu acho que a gente tem esse cuidado de saber como a gente vai gerir isso dentro de uma comunidade, porque também a gente não pode deixar também isso adentrar de qualquer forma, porque isso já nos trouxe algumas experiências negativas dentro dos territórios indígenas. Mas a gente saber como trabalhar isso através de um desenvolvimento dentro da própria escola, né? Com programas igual está acontecendo agora, como os Guardiões da Floresta, isso só tem a agregar para o território. Então, são tecnologias que estão trazendo um grande ponto positivo para os territórios indígenas. Hoje a gente já tem indígenas escritores dentro do estado de São Paulo, né? Jovens também artistas, né, de pintura ou fotografias, ou jovens que hoje estão fazendo monitoramento através de drones sobre a Mata Atlântica. E isso é um grande ganho para os indígenas do nosso estado. Porque hoje, infelizmente, Daniel, aquela narrativa que sempre dizem, né, até o mesmo o não indígena, o indígena ele tem que viver da caça e pesca, né, dentro do seu território. Hoje não dá mais, principalmente falando de um estado igual ao nosso. Não tem como a gente viver mais de caça e pesca. Se a gente não tiver uma capacitação, não tiver uma formação, a gente vai à mercê
E o que poucas pessoas percebem, que por não ter isso, Daniel, a gente está perdendo muitos jovens, muitas pessoas para bebida alcoólica, para as drogas, sabe? Não tem uma perspectiva de vida. Por incrível que pareça, o estado de São Paulo, de 2003, de 2002 para cá, a gente teve um grande número de suicídio, uma coisa que não acontecia dentro dos territórios indígenas devido a essa tecnologia que entra dentro do território e não tem um controle, então a criança indígena vê ali no Instagram, vê uma vida totalmente diferente da dela, isso faz com que ela caia numa depressão, né? E as aldeias sem uma estrutura básica de moradia, sem um saneamento, sem uma escola digna, então isso acaba fazendo com que essa comunidade ela acabe ficando deprimida, isso que vem acontecendo nos territórios indígenas. Isso é pouco falado, né? Todo mundo acha que o indígena ele gosta de viver ali tomando goteira a todo momento na sua cabeça, né? Sem conseguir dormir, né? Porque infelizmente nem subsídio para fazer uma oca digna, igual fazia antigamente, a gente não tem mais, porque nossa mata está totalmente devastada. Então, se a gente vai para a mata colher um sapê, uma guaricanga ou uma madeira, a gente está né, tá agredindo o meio ambiente, que já tem pouco. Mas só que ainda, por incrível que pareça, a gente ouve muitos, não vamos fazer uma casa de alvenaria na aldeia, porque senão ele vai perder a cultura, né? Ele tem que continuar ali morando debaixo de uma palha, onde todo dia gotera, onde quando bate vento derruba. Então, eu acho que essa visão a gente tem que assim, mudar, sabe? Tentar mudar aos poucos, porque qual família que não quer que seus filhos estejam protegidos, né? Então, assim, hoje, os indígenas do estado de São Paulo, eles precisam disso não só o estado de São Paulo, mas eu já converso com muitas lideranças do Paraná, Santa Catarina, tudo. Então, o que as comunidades querem é isso, é poder gerar sua própria renda dentro do seu território, é poder ter campo de mercado para trabalhar e poder dar uma vida digna para suas famílias. E eu acho que pode, a gente consegue fazer isso, Daniel, consegue fazer isso com seriedade. Eu não duvido que a gente consiga, até porque está inscrito no nosso DNA que nós somos resistência, nós somos atualidade, nós estamos presentes nesse mundo para fazer o mundo balançar de uma certa maneira, né. Ele balança de acordo também com os sons do nosso maracá, o som das nossas batidas de pé no chão, né, da dança do chondaro, enfim, a gente, acaba participando desse mundo e fazendo o mundo participar daquilo que nós somos. Acho que é uma troca, na verdade, né, uma troca que a gente vai conseguindo fazer com esse mundo que nos cerca. Nós vivemos num mundo que é governado pelo capital, isso é verdade. O capital ele é guloso, né, o capitalismo é guloso, ele vai comendo tudo que vem pela frente, não é? Tem até uma história que chama a Velha Gulosa, inclusive, de um povo que já não existe mais, desapareceu, mas que, foi recolhida no final do século XIX, que conta a história, né, da Ciuci, a velha gulosa, né, que é o tempo, na verdade é o tempo, né, que vai comendo tudo que encontra à sua frente. Mas a gente pode usar também como uma imagem, né, do capitalismo, que tudo que encontra vai comendo diante de si, se encontra floresta, come a floresta, se encontra o rio, ele come o rio, porque ele se alimenta, disso, né, de crescimento, de desenvolvimento, de progresso e tudo mais. E se a gente simplesmente ficar preso à ideia de que temos que manter uma tradição antiga, ancestral, sem nos adequarmos ao momento que a gente vive, a gente acaba, inclusive, não, de fato, respeitando, né, a luta dos nossos antigos, porque os nossos antigos lutaram para que a gente tenha esse mundo que a gente tem. E para a gente manter esse mundo que a gente tem e pensar que esse mundo tem que ter continuidade para os nossos netos, para os nossos bisnetos, não é, a gente tem que se colocar nele como parte dele e não como inimigos ou adversários. É claro, manter nossa cultura, manter o nosso jeito, manter nossas tradições, importantíssimo, mas lembrar que nós vivemos nessa realidade e como nós podemos juntar esses mundos para que a gente construa uma possibilidade
de a gente viver nele. O Cris, muito obrigado aí. Vamos chamar o Diácara para falar um pouco com a gente, ele que também é um sábio da floresta, né? Ele que vem lá do Alto Rio Negro, cabeça do cachorro, como se diz no mapa, né? Aquele lugar na fronteira mesmo com a Colômbia, e o Diácara, que é um grande escritor, e eu ia dizer, para concluir, Cris, inclusive, que a literatura tem um papel muito importante nessa desconstrução da ideia de um índio preso ao passado, e ao mesmo tempo ele tem a literatura tem um papel de construção desse novo personagem contemporâneo que está aqui presente no nosso cotidiano. O Diácara é um escritor, né, se tornou antropólogo, foi um desses que foi para a universidade, foi, né, aprender a pensar o mundo a partir da lógica ocidental, mas sem perder o seu próprio pertencimento ao seu mundo dessana. E ele já escreveu alguns livros bem bonitos que vale a pena eu mostrar aqui. Eu não mostrei do Cris porque ele não escreveu nenhum ainda, mas um dia desse, quem sabe, né, ele vai escrever. Esse aqui é um deles, Um Conto Nunca Contado, do Jaime, um livro poético e cheio de aventuras, e cheio de aprendizados, cheio de ternura, como é o próprio Jaime, né? Esse é um segundo livro do Jaime, o Gaapi, que é Uma Viagem por Este e Outros Mundos. Depois ele vai explicar o que é o Gaapi e como é que se faz uma viagem consumindo essa bebida sagrada. E, por fim, queria mostrar o terceiro livro, que não é, na verdade, nessa ordem. Esse é o primeiro livro que o Jaime lançou, a gente fez juntos esse livro. Quer dizer, ele fez a história e eu me meti a besta e participei um pouquinho dela. O livro, na verdade, é mais do Jaime do que meu. Eu dei alguns pitacos ali e acabou saindo esse livro bonito, que foi vencedor, na verdade, de um concurso, né? Num concurso que a gente mantinha com as ilustrações aqui do Maurício Negro, né, esse valoroso artista. A gente fez esse livro bem bonito e é um livro que ganhou prêmios, foi premiado já, e por isso se transformou em livro e depois foi adotado em várias cidades do Brasil. Jaime, muito obrigado por sua presença. Você, além de um pesquisador, de um estudioso, você também é um pajé, né? Como é que é isso? Conte para nós quem que é o Jaime e se apresente e fique à vontade, o microfone é totalmente seu. Boa noite, Daniel Mudruku. Obrigado pelo convite, o Cristiano. Bem, como foi apresentado já um pouco do Daniel, eu sou lá do Cabeça do Cachorro, que não late mais. Eu perdi latir. Aí eu vim descendo com uma bagagem da cultura dessana, com meu paneiro de cipó. Aí peguei minha canoa, afundei aqui em Manaus. Atualmente moro aqui em Manaus. E trabalhando, pensando sobre a cultura indígena. Para nós outros não esquecerem, Daniel abriu uma trilha para mim ficar perdido contando a história. Eu conheci Daniel Munduruku, aí ele disse que se eu podia publicar alguns livros, que ele podia ajudar. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que eu era para ser escritor, não para ficar rico. Esse aí já me cortou, eu queria ser capitalista, né? Bem, hoje eu estou fazendo um trabalho de pesquisa do meu. Terminei meu mestrado, aí depois entrei o doutorado para continuar fazendo uma pesquisa. Aí, como eu já tinha conhecido o Daniel, ele abriu uma porta com o meu trabalho da dissertação, é uma forma de literatura indígena antropológica. Através da imagem, comecei a desenvolver o trabalho. A partir da minha pesquisa,
pesquisando, conversando com meu pai, ele disse para mim, esse conhecimento também tem que transformar para curar a pessoa, não apenas só contar a história. Aí os tucanos estavam fazendo um trabalho de pesquisa sobre tripé de conhecimento. Aí eu perguntei, mas ele está falando sobre Kiki, Barcessé, Bassamonim, que era traduzido mito, Bassamonim é com rituais, Barcessé é rituais de dança. Aí eu falei, bom, como que os velhos antigamente se adquiriam conhecimento? Aí esse livro que eu publiquei, resultado do meu trabalho sobre Garpi, sobre ayahuasca, como que os velhos conhecem, ingerindo e fazendo essa roda de Garpi, adquiria conhecimento. Para mim, aí veio, queria ser qual a categoria, qual a profissão que ele queria ser, começar a desenvolver. Aí fiz mais comparação, a mística de literatura, que abriu um livro, um grande livro da livro aberto da filosofia de literatura, como a tema traz da nossa conversa, entre floresta e livro. Aí me toquei que a literatura é um, é um livro é um livro grande e aberto, porque está dentro das florestas, dentro do rio, dentro do universo. Isso que eu comecei a pensar, desenvolver essa literatura e trabalhar que literatura indígena está aberto, mas quem faz essa leitura, quem traz essa literatura para o jovem, para o escritor, é o laboratório que está num cantinho garro, comendo ipadu. Esse era grande laboratório vivo que tem a contação de história. E essa contação de história transformou como foi uma educação inicial para nós indígenas, para escritores indígenas. Mas o pioneiro é Daniel, né? Mas de nós só estamos seguindo, tentando calafetar a canoa para não afundar. Esse é nosso trabalho. Mas não sei se vamos conseguir calafetar essa canoa, se não achar o breu, né? É difícil, pô, achar o breu. Pois é, esse, esse trabalho transformou uma das literaturas pedagógica, como pedagogia das florestas, pedagogia indígena, pedagogia, eh, educação diferenciada. Isso que a gente tem que trazer para esse mundo não indígena, para mostrar que nós também temos capacidade de criar pedagogia específica, como que o nosso avô tinha pedagogia. E também ele tinha universidade. Aí, na antropologia, começamos a desenvolver o que é antropologia para os indígenas. Por isso que aquele livro que Daniel mostrou sobre Carpi, ele ele está escrito em língua indígena, tucano, para dizer que nós temos a nossa antropologia indígena, a partir do nosso conhecimento, e começar a desenvolver. Como que, como que os lideranças indígenas, conhecedores indígenas, pensavam sobre a educação e hoje como que eles vão, como que pensa a antropologia indígena? Aí comecei a desenvolver através da arte, explicando através das cores, explicando através dos traços, que são grafismo, e trazendo a, a antropologia não indígena na universidade. Não foi fácil para a gente desenvolver esse trabalho, mas também nós precisamos desenvolver coletivamente e pensar e discutir o que a universidade pode aprender com a indígena e o indígena como o que pode aprender com a universidade. Criar essa política educacional, criar uma política dentro da universidade com o acadêmico pela via ação afirmativa, que as indígenas não são vistos na universidade como na visibilidade, eles são vistos na brechinha ou na janela pequena.
a presença indígena é pouco difícil, não há política afirmativa para os povos indígenas e a permanência acadêmica. Mas existe programa, mas não tem política afirmativa dentro da universidade. Essa é a nossa discussão aqui na UFAM, porque não queremos mostrar, e a partir disso, queremos discutir também o que seria universidades indígenas para os estados. Como que a política do estado entende a universidade indígena? E chegar a essa discussão, né, identificar os elementos que nós temos que são importantes, que Cristiano mencionou sobre artesanato, não é só apenas objeto, ele tem sua identidade, tem seu sentido e significado. Ele pode ser objeto, mas ele também tem identidade, tem nome específico. Que por isso que a nossa conversa, que eu gostei, é, livro que é entre floresta e livro. O que que nós podemos aprender com a floresta, o que que nós podemos preservar sem entender e o que que está dentro das florestas. Do que não adianta criar Legal. o que não adianta criar uma política, como não temos acesso. Ou a gente cria política da floresta, ou vendo via drone, né, só olhando para cima, de cima Aham. para baixo. E quem está lá dentro da floresta, ele que conhece, ele que tem essa política da floresta, como que podemos cuidar a nossa terra, o rio e o universo, que são as constelações. E nunca, ninguém conseguimos ler essas cosmologias cosmopolítica onde nós queremos dizer para o Estado. Isso que nós entendemos, isso que Aham. nós aprendemos, e você tem que aprender com os povos indígenas da floresta e ler a nossa literatura da floresta a partir da nossa publicação e ter acesso e aprender, voltar a ser de novo, como ele nos dizia que nós somos analfabetos, ele também tem que voltar de ser primeiro a pequeno aprendiz para aprender com a nossa literatura indígena. Bacana. Ô Jaime, recentemente teve aí o encontro dos estudantes indígenas, né. Você participou também, você estava aí presente, e uma das questões foi justamente a questão da universidade indígena, né. Como é que você tem pensado a universidade como um espaço, um território em que se possa, de fato, trazer os saberes da ancestralidade para um público não apenas indígena, mas também para um público não indígena, não é? Como a sabedoria indígena ela pode dialogar com o conhecimento ocidental? O, quem fez a consultoria prévia para a criação de uma universidade indígena, ele não foi pensado ainda a arquitetura da universidade indígena. Ele pensaram só um programa, Uhum. Universidade Intelectual. Hum. A gente tem que pensar se a gente está preparado para trabalhar campo diferenciado. Por Hum. isso que a gente e nós temos publicação. E aí, como que nós vamos trabalhar educação indígena dentro da universidade? Como que a conhecimento científico vai entender o conhecimento indígena? Se o conhecimento Hum. indígena trazer um objeto e falar sobre as plantas medicinais, eles vão dizer que somos doidos, né? Se a gente falando, conversando de outra coisa, sobre um instrumento de caça e pesca, para ele não vale não, para nós, para a gente vale. E trazer um indígena que não tem formação, que tem conhecimento indígena tradicional, que participou na formação da Universidade Indígena Tradicional, e falar sobre cultura indígena, a ciência vai dizer que ele não tem formação, ele tem apenas conhecimento indígena. Não vai dizer que ele tem uma filosofia de pensar diferente, tem conhecimento diferente, tem tradição diferente. Por isso que a gente tem que preparar, discutir e publicar
a pesquisa que se torne matéria didática. Aí que nós vamos dizer que nós estamos preparados para atender a demanda política da Universidade Indígena do Estado. E também é meio complexo, né? Nem todos pensam iguais. Outro do Sul, por exemplo, aqui no Amazonas, do Alto Solimões, vai falar de outra maneira, outro pensamento, outra perspectiva. Baixo Amazonas, Rio Madeira, Alto e Rio Negro, ele vai começar a discutir e nunca vai chegar a uma conclusão para encaminhamento. E isso que nós queremos. Por isso que nós, acadêmicos e professores indígenas, junto com a liderança, tem que estar preparado para discutir e promover e criar os materiais didáticos para ser trabalhado na universidade. Essa Ô, epistemologia. Jaime, você acha, só te cortando, mas para complementar essa sua questão, você acha que o não indígena, ele tem interesse, primeiro, se ele tem capacidade, e segundo, se ele tem interesse de compreender, de se aprofundar nas sabedorias indígenas, apenas como uma uma busca pessoal para se tornar um humano melhor? Porque eu acredito, assim, que a sabedoria indígena ela tem uma profundidade, né, uma filosofia, uma teologia dentro dela, que é para nos humanizar, é para nos tornar humanos melhores. Mas você acha que nesse mundo que a gente vive, um tanto capitalista, um tanto materialista, você acha que os saberes da tradição, ele tem impacto na vida das pessoas? O, o meu pai velho, antes de morrer, ele dizia que universidade que ensina as coisas ruins. Né? E aí, universidade. Aí, que ele dizia também, deixa eu voltar um pouquinho, como tu falou que nós somos indígenas do presente, aí ele estava assistindo, dizia que, ali, na televisão, ele dizia, meu filho, nós somos indígenas sem fronteira. Quem tem Uhum, fronteira é o governo, ele que cria fronteira. Por isso que a uhum, gente tem que não ter essa limitação de falar quem somos, né? Que nós somos sem fronteira, sem ponto e vírgula, sem exclamação, sem gramatical, né? Por isso que a, boa. a ciência tem que entender a nossa linguagem, o diálogo selvagem. A Lévi-Strauss, pensamento selvagem, né? Que nós também tem que ter diálogo selvagem. Ele tem Uhum, que entender e compreender a nossa conversa. Ah, o, nem todo, Daniel, os pessoal da universidade, os professores não acham que conhecimento indígena é sem valor. Tem alguns que estão interessados, outros não querem nada. Ele quer que o indígena seja outro Lévi-Strauss, não trazer esse conhecimento dentro da universidade. Aí uhum, dificulta, cria barreira. Por isso que a ciência tem atrito ainda com o conhecimento indígena. O- Aí fica um pouquinho complicado na universidade quando a gente vai discutir, né? Né, 100% ele está interessado, mas 50%, 40% está interessado. E também próprias universidade, os programas não se unem. Um, por exemplo, na UFAM, a gente tem uma atrito entre programas. Outro quer ser melhor, outro quer ser mais ainda, outro quer ser pior, outro vai discutindo. Aí, aí é, se torna outro branco, começando a brigar e discutir. uhum. Eu acho bem interessante isso que você está falando, porque vai bem ao encontro daquilo que a gente tem visto acontecer. Quando a gente pensa na universidade, a gente está pensando em briga de gigantes, né? Briga entre gigantes. Os professores das universidades, normalmente, eles estão constantemente
em uma tentativa de alcançar o nível máximo, o nível supremo do conhecimento, da titulação, exatamente porque isso vai dar a eles poder e vai dar a eles mais acesso aos recursos, né, para continuar sua pesquisa, para continuar o seu trabalho. E isso entra na lógica do capital. Entra na lógica da disputa que o capitalismo, ele vai desenvolvendo nas pessoas. Você acha que a gente corre risco, nós indígenas, corremos riscos quando vamos para a universidade de sermos muito afetados por essa ideia do capitalismo? Porque a gente tem que ter muito cuidado para eu sempre dizia que a universidade para mim é grande matapina, sabe qual é a matapina? É aquela armadilha de Hum, pesca. hum, Você vai, entra dentro da matapina, você não consegue sair. é, Por isso que a gente tem que criar outra plataforma para poder sair, porque senão você vai ser engolido e não aham, tem como sair. Quando a gente discutimos criar a perspectiva indígena, criar teoria indígena, conceito indígena na universidade, nós fomos vistos como inimigo dentro da universidade. Aí entra partido também, né? Se é esquerda para direita, aí outro entra, outro sai, aí aham, não tem diálogo. Aí quando um quer ajudar a, a política indígena, atender a demanda indígena, ele cria o emprego para aquele liderança. E esse liderança não consegue já alinhar as coisas e solucionar e apresentar a demanda como que o indígena quer. Aí ele também uhum, sendo engolido pela universidade. Aí vem resultados. Nós já colocamos a liderança indígena para trabalhar para vocês, mas ele não conseguiu. Essa é a resposta. Esse é nosso grande risco para a gente ter muito cuidado. Ele não vai convidar um formador graduado, doutorado, ele vai chamar uma liderança só para dizer que está atendendo é, a demanda da população indígena. verdade. Ô Jaime, mudando um pouco de de tema, a gente está vivendo aí a preparação da COP30, não é? Que é uma discussão, um debate que envolve muito a Amazônia. A Amazônia brasileira, mas a Amazônia também desses 8 países que dividem, né, a grande floresta amazônica entre si. Como é que você tem visto essa preparação? O que, que a COP30 representa para o mundo e para os povos indígenas? O Eu participei de uma palestra, os lideranças indígenas estão discutindo, né? Hum, Aí o governo está discutindo. Aí a COP vira uma grande, ah, como vamos dizer, vira um programa para captar recursos. hum. Uma grande panela cheia. Grande Olha, comércio. a grande comércio, grande, né? Esse aí COP é guloso, porque como que vai solucionar? Falar de meio ambiente, investimento grande para o evento, não para solucionar o meio ambiente, não solucionar com as condições dos povos indígenas. Aham, aham. Uhum. E isso que eu tinha falado para o pessoal, olha, como que vocês vão... O que que é COP para os indígenas que mora lá no final? Não COP indígena que mora na Hum, cidade, que são liderança. hum, Quem quer entender o COP, para ele, o que que é? É ele que tem que entender, lá do lado do final, lá da fronteira com a Colômbia, com a Venezuela, nossa situação, né? Como que está sendo tratado para o governo brasileiro? Como está sendo visto pelo ONU? E ele tem que ver essas possibilidades, né? não, tudo bem. Pode continuar aí o seu pensamento. Uhum. É, agora vem várias discussões de preparação, mas aí a gente tem que criar a liderança indígena com formadores e outros grupos, tem que criar
uma demanda para apresentar. A Uhum. gente repete a mesma coisa. Tá, demarcação de terra indígena, nós queremos demarcar. Educação indígena, saúde diferenciada. Mas os passados, não sei se tu lembra, o Manuel Moura dizia, nós discutíamos demarcação de terra indígena, não falando de terra, Uhum. do nosso conhecimento. Hum. A saúde diferenciada, nós íamos falar sobre saúde, manter o nosso conhecimento de uso das plantas medicinais e cura com conhecimento. Aí a educação diferenciada, né? Aí hoje em dia nós estamos em plataforma do programa do governo. Nós estamos atendendo a saúde diferenciada, cria um programa. Aí não tem como a gente discutir se estamos bem atendidos pela saúde. Uhum. E agora, como que a COP vai trazer solução? Como que a liderança está preparada para discutir? Mas está tudo fechado, né? Ninguém vai ter acesso, só Pois os é. entes grandes. Como que ele vai engolir a Amazônia? Onde ele vai cuspir? Onde ele vai provocar? Onde ele vai jogar o que ele conseguir engolir? Isso que é a COP30. Para mim, não sei se vai trazer solução ou vai trazer benefício, ou como que vai ser visto depois da COP30, as populações indígenas. Ele vai ter política específica e vai ser visto mais como preparado, que tem formação, que tem conhecimento próprio. Isso que a gente tem que pensar, a discutir o que é COP para os indígenas. Maravilha, maravilha. Ô Jaime, quais são os seus próximos projetos literários? Você está com algumas ideias aí na cabeça? Ah, aqui no Amazonas, nós somos pouco vistos como escritores indígenas, não tem uma política ainda aplicada, né? Nós estamos sem, como outro estado, não tem aqui. Aí não, nós temos, a editora não tem a própria política do governo, do estado, nem do município, para promover. Não sei se tu lembra que eu queria fazer uma feira de literatura indígena do estado do Amazonas, Lembro, e claro. ficou complicado para apresentar um projeto, apresentamos, discutimos, e não tinha, eu não tive esse apoio. Mas eu quero continuar publicando, escrever alguma literatura, que a gente começar a trabalhar no outro estado, né? Onde já começamos, porque aqui é Aham. pouco difícil. Porque a gente preparar, parar um pouco, não, tem que continuar. Porque eu preciso publicar algum livro de literatura a partir do meu conhecimento indígena. E isso que também pode contribuir na formação do jovem e formação acadêmica. Bacana, bacana, maravilha. Ô Jaime, para a gente concluir aqui a nossa conversa, não que a gente não tenha assuntos e assuntos para desenvolver, mas, a literatura indígena, você sabe, ela cresceu muito, né, nos últimos anos, ela tem sido um importante instrumento, inclusive, de resistência para que a sociedade brasileira, ela de fato compreenda melhor quem são os povos indígenas, onde estão, como vivem, né, o que que fazem para se manter vivos no meio dessa confusão que é esse sistema capitalista que a gente vive e que é real, né, que tá ligado diretamente à nossa sobrevivência ou não, né. Ao mesmo tempo que muitas vezes a sociedade acha bonitinho os povos indígenas, acha legal, até homenageia nas escolas de samba, no carnaval, ou até faz um festival como o de Parintins, fica sempre, né, colocando os indígenas dentro dessa bolha, né, que é a bolha capitalista, mas que de fato não dá uma visibilidade para essas populações poderem mostrar a sua riqueza a partir do seu próprio ponto de vista, porque isso é considerado, digamos assim, meio revolucionário demais para a cabeça deles. Então, e a literatura ela tem invadido um pouco essa praia
furado um pouco essa bolha, justamente porque é voltada especialmente para crianças. E são livros que chegam, portanto, às escolas. E tem toda uma outra entrada, né, nas escolas, afeta a criança, afeta os pais das crianças. É uma literatura que tem o que dizer, o que contar, né. E existe muita magia na sua escrita também, porque você sempre traz essa pegada da espiritualidade, não é. Como é, para concluir, para você deixar sua mensagem também para o nosso público, né, como é que você vê esse diálogo entre a espiritualidade indígena e a própria sociedade brasileira, contemporânea? Como é que você enxerga isso? Ah, pois é, Daniel, a literatura cresceu e também ficou visível, né? O que tu tá falando, às vezes, a gente sendo homenageado folcloricamente, Aham. mas aí, nessa questão, eu sempre falei que eu faço o ritual a partir do meu conhecimento, a partir do que eu aprendi com meu pai, né? Porque e também a pesquisa do meu um mestrado e doutorado se transformou mais espiritualidade. Como eu Uhum. ficar acesso, busquei conhecimento, aí comecei a fazer essa leitura cósmica a partir como que cuidar a natureza, como cuidar o corpo do ser humano, como que a gente proteger o nosso corpo. Isso que a gente começar a pensar na literatura, a manter o corpo da memória através de livros, né? Uhum. Agora a gente tem que eu tenho trazendo para manter o corpo, cuidar o corpo através de rituais, através de embezimento, através de cerimônia de defumação, através de canto, através de pintura também, que é importante, explicar para o mundo como que a gente vê, como que a gente conhece o mundo indígena a partir de literatura. Literatura, a gente sabe também a começar a identificar os elementos da natureza, elementos cósmica, os valores culturais, né? Esses elementos que a gente tem que dar valor, não como objeto, mas tem como que tem corpo, que tem sua identidade. Por isso que é muito importante a gente começar a levar mais adiante esse corpo de literatura, esse caderninho que pode mudar o mundo, ele pode mudar a, a filosofia do homem e também e não falar só a mudança climática. Se ele Uhum. não conhecer a literatura indígena, se ele não conhecer cosmologia indígena, se ele não conhece cosmopolítica indígena, não adianta você falar sobre mudança climática. Se eu falar mudança climática, eu vou falar de outra maneira. Onde que está acontecendo? Primeiro, para entender, para solucionar mudança climática, quem pode mudar é o próprio ser humano. Esse capitalista tem que Uhum. mudar a filosofia de pensar, engolir muita floresta, engolir muita terra, engolir muita água. Essa é a mudança climática, é pensar e fazer a diferença e cuidar de uma maneira diferente, não só falar a mudança climática sem solução. Perfeito, meu amigo Jaime. É uma alegria sempre falar contigo. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado bater esse papo aqui nesse nosso último episódio do mês de agosto, né, falando sobre os povos indígenas, o agosto indígena. O agosto que, inclusive, também é chamado do mês do cachorro doido, né? Agosto também, cachorro doido, e é chamado assim também porque é um mês que não tem feriado, né. É um mês inteiro, é o único mês do ano que tem essa integralidade, né. É o mês do cachorro doido porque acontece alguns acidentes, alguns desastres, algumas perdas,
né, muito famosas, né. Recentemente se comemorou o aniversário do Getúlio Vargas, que morreu nesse mês. Também é o mês da morte do grande Maluco Beleza, Raul Seixas. É o mês da morte do Elvis Presley, etc e tal, né. Tem uma série de comemorações, e às vezes de acidentes também, alguns graves acidentes aconteceram nesse mês de agosto, e as pessoas normalmente costumam, né, dizer que é o mês do cachorro doido, onde as coisas boas nem sempre acontecem, né. Mas também é o mês do folclore, né, é o mês em que se conversa sobre o folclore em que é uma maneira, às vezes pejorativa, de falar das histórias antigas que compõem o enredo de um povo inteiro, né. Mas o folclore ele é uma manifestação super importante, porque também é a preservação da memória. É engraçado que se importam muitas histórias, mas isso fazia parte do fato de nós sermos colônia, e a memória portuguesa, a memória europeia veio para cá trazida também pelo colonizador, obviamente. Então se transformaram muitas histórias trazidas pelo colonizador, e elas foram incluídas no repertório da cultura nacional. Elas foram recontadas tantas vezes no nosso território que ela acaba fazendo parte do nosso cabedal de saberes, né, da tradição e tudo mais. E depois vai se misturar com a cultura indígena e todas as histórias maravilhosas, mágicas, lúdicas que os indígenas compõem, e ao mesmo tempo se junta com também o repertório das histórias da cultura africana, né, que é muito diverso, de muito diferentes lugares, e vai compor também toda esse imaginário, né, em torno da construção da identidade. É bom lembrar sempre que quando a gente fala de histórias tradicionais que depois se transformam em folclore, na verdade, o folclore ele acaba sendo uma maneira de amenizar, né, às vezes os conflitos que as próprias histórias foram trazendo ao longo do tempo. Se a gente pensa na no Chapeuzinho Vermelho, história europeia, se a gente pensa na Cuca, né, ou, né, no Lobisomem, que é uma história também europeia, mas tem um traço de brasilidade nele, se a gente pensa no Saci Pererê, né, que faz parte de uma história indígena tradicional e que foi sendo remodelada, recontada, reconfigurada ao longo do tempo. Tudo isso faz parte desse repertório que compõe a identidade de um povo. Todos os povos possuem folclore nesse sentido, né? Porque é esse ajuntamento de memórias que vai construindo o nosso jeito, o nosso modo de estar no mundo. Há muitas narrativas na memória brasileira que compõem a nossa própria identidade, e é importante sim celebrar o folclore, né, como parte, mas não podemos folclorizar as outras culturas, porque aí a gente comete um erro. As culturas vivas não podem ser folclorizadas, e muitas vezes as pessoas querem folclorizar o jeito indígena de ser, a cultura indígena viva, né, muitas vezes usando as fantasias, né, ou transformando a cultura material indígena em fantasia, e às vezes em fantasia erótica, às vezes em fantasia, carnavalesca, às vezes em fantasia, ficcional, e isso tudo transformando em literatura, muitas vezes, inclusive, e nem sempre isso é uma coisa muito positiva para a própria cultura da qual a história é oriunda. Então, o mês de agosto tem toda essa confluência, além de ser o agosto indígena, que no dia 9 de agosto se comemora, né, a figura do Sepete Araju, um herói nacional, né, que foi importante para a construção da identidade, inclusive dos brasileiros do sul do Brasil. Então, super importante a gente lembrar tudo isso. Bom, agosto ele está já se esvaindo,
não é? E está convidando setembro para chegar. E setembro ele tem uma outra aura, né? Quando a gente fala em setembro, já começa a pensar na primavera, já começa a pensar aqui no Sudeste, na chegada da chuva, né? Uma mudança de estação, é uma outra coisa. Existe o florido das árvores, não é? Das plantas, enfim. Existe um outro colorido que se dá, porque a gente sai do inverno, que é um tanto soturno, assim, não é? Encolhedor, deixa a gente mais intimistas, e de repente setembro ele vem se abrindo, né, como se abrem as flores do jardim, né, vem colorindo um pouco a paisagem e tudo mais. Nós vamos falar disso, é claro, quando setembro chegar, como diz o poeta, né, quando entrar setembro e a boa nova, andar nos campos, lembra da música do Beto Guedes, né? E a gente vai falar sobre isso com certeza, e eu quero mais uma vez aqui agradecer a companhia de todos vocês, a companhia do Jaime, a companhia do Cristiano, que deixou um grande abraço para todos vocês aqui que nos acompanham, porque vocês são os nossos viajantes, né? Aqueles que navegam com a gente nessa mesma barca que o Jaime lembrava, que a gente precisa de vez em quando calafetar para ela não afundar, e a nossa calefetação ela é feita de esperança, né? O que cria essa essa proteção para o barco não afundar é justamente a esperança, aquilo que nos impulsiona a não deixar a nossa luta morrer, né? A gente não morrer na beira da praia, a gente tem que seguir adiante, e é sempre muito bom ter a companhia de vocês no nosso Mundorocast. Muito obrigado, portanto, ao Jaime, querido, ao Cristiano, que está fazendo um trabalho maravilhoso no governo do estado de São Paulo, não é? E que tem mostrado que sim, é possível sermos indígenas na contemporaneidade, usufruindo de tudo aquilo que a contemporaneidade pode nos oferecer, e que nós podemos usar de uma maneira qualificada, ajudando o Brasil a aproximar-se também dos mundos da ancestralidade. Fiquem bem, grande abraço, bom final de mês de agosto e bom início de setembro, porque em setembro nos encontraremos de novo. Um abraço e até mais.